Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde queremos agradecer você pela nossa audiência e pela oportunidade de estarmos juntos meditando em torno de assuntos tão interessantes e importantes para a nossa espiritualidade. Convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine. Para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar a verdade que nos liberta. Nos ilumine, Senhor. Encha-nos do Teu amor, da Tua luz, da Tua compaixão, para que possamos estudar, meditar e buscar os conhecimentos dessa verdade. Graça te damos e que assim seja. Então, a homossexualidade é uma questão íntima da alma que somente ela resolverá no tribunal da própria consciência, não cabendo a nenhum de nós qualquer tipo de julgamento ou interferência no sentido de mudança, porque é inútil. Vamos aqui continuar abordando que nós procuraremos, com as melhores energias do coração, educar o espírito eterno, a começar nos primeiros dias da infância. Então, a necessidade de educar as nossas energias sexuais, elas começam desde a infância, onde nós já temos que tomar todos os cuidados para que nós possamos direcionar e realmente reeducar as nossas tendências e as nossas dificuldades que trazemos de vidas anteriores. Dando continuidade, nós vamos ver que os pais, e a iniciativa de mudar a tendência homossexual do filho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, Os pais e a iniciativa de mudar a tendência homossexual dos filhos. Então, os pais, de um modo geral, inocentemente acreditam que pode mudar essa tendência homossexual dos seus filhos. E é um ledo engano, porque a problemática, a questão, ela é muito mais profunda e ela está arraigada no campo, no fórum íntimo da mente. Então, não é com atitudes externas que nós vamos conseguir mudar isso. Muitos pais ficam, no primeiro momento, muito perplexos, chocados, traumatizados, com a situação, quando eles descobrem as tendências. E isso realmente cria até revolta, em alguns dos pais, em situações dolorosas que a gente sabe, quando o pai ele descobre que o filho traz a tendência homossexual. Querem resolver a inversão sexual do filho. Lógico, eles falam, não, nós vamos resolver isso. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos arrumar um psicólogo, vamos fazer uma cirurgia, sei lá, algo nós temos que fazer, porque o nosso filho não pode ser um homossexual. Então, os pais tentam, de todas as formas, procurar meios, vão colocar ele para fazer judô, karatê, alguma coisa bem violenta, para ver se estimula a masculinidade, isso quando é a homossexualidade masculina, e na feminina o inverso, vamos colocar para tocar piano, para fazer alguma coisa, dançar balé, para ver se afemina, se fica mais afeminada e etc. Então, os pais tentam fazer de tudo, Então, o que a gente recomendaria aos pais é calma, Esse momento exige muita calma, muita reflexão, muita prudência e, acima de tudo, muito amor para com esse filho, para que ele possa não se sentir mais marginalizado do que ele já se sente muitas vezes, Porque a raiz do problema está no campo mental profundo, aonde nós herdamos de séculos e séculos a bagagem sexual que trazemos nessa vida. Então, não é com algumas condutas e algumas medidas imediatistas que nós vamos conseguir resolver algo tão profundo na alma, arraigado na alma e não no corpo. A fisiologia, o corpo, a anatomia, não tem nada a ver com a energia psíquica, nem o fator hormonal, nem o fator físico tem alguma relação. A respeito da nossa psicossexualidade, a cirurgia a ser adotada, será a nossa educação mental e espiritual e a nossa espiritualização de nossa vida. É a educação dos nossos sentimentos. Então, não existe uma cirurgia que possa corrigir essa tendência homossexual dos nossos filhos. Nós precisamos
é sim conduzi-los a um processo de reeducação, de educação, principalmente dos sentimentos, para que essa questão seja resolvida ao longo dos anos e não de imediato, né? Ou ao longo dos séculos, porque é algo que trazemos aí há milênios. Nenhum tipo de repressão pode mudar o ser humano, nenhum tipo, a não ser a sua própria vontade, num processo de autoeducação. Então, não adianta os pais ameaçarem, se você não mudar de conduta, eu vou tirar você da minha casa, você vai perder a herança, você é isso, você é aquilo e tal, não vou mais pagar a sua faculdade, vou tirar o seu carro. Então, às vezes, os pais, né, não por maldade, mas querendo realmente resolver, entre aspas, aquele problema, ele faz de tudo para tentar reprimir e fazer com que essa criança mude de atitude. Antigamente, essa repressão não era só familiar, era social, mais intensa, né? Toda a sociedade recriminava, de forma a apedrejar a pessoa que tivesse uma conduta nesse aspecto. Tamanha a ignorância, né? Tanto da humanidade como um todo, da sociedade, quanto dos próprios pais que aprovavam que os filhos fossem lapidados ao invés de assumirem aquilo que muitas vezes eles trazem de conflitos de vidas anteriores. Então, a união, né? Então, é muito importante que nós pais tenhamos essa consciência de que essa mudança ela se dá ao longo da vida e não de imediato. Então, nós precisamos respeitar os nossos filhos, a liberdade deles e deixar que eles sigam o caminho que eles acham que é o melhor para eles. Aí os pais podem dizer, mas ele está errado. Mas o erro também ensina e educa e transforma. Então, quem somos nós? Se Deus, que é Deus, não nos obriga a sermos o que nós não queremos ser e respeita o nosso livre-arbítrio, quem somos nós, pais, para querer ser mais que Deus, interferir mais que tudo na liberdade dos nossos filhos? Né? Então, é muito importante nós pais, ficarmos em alerta com relação a isso. Então o que eu vou fazer? Orientação, formação, né? Colocar essa criança em contato com uma religião que seja menos castradora, menos, que julgue menos, né? Para que essa criança tenha noções de espiritualidade, conexão com Deus e assim por diante. Aí nós vamos falar um pouquinho agora da união legalizada, né, ou não entre homossexuais. Nós temos aqueles que compreendem e aqueles que condenam, né? Então nós vamos encontrar na sociedade esses dois lados, os que condenam, os que compreendem e aqueles que não estão nem aí, né? Então a gente percebe que, na verdade, essa união legalizada não é algo que cabe a qualquer um de nós julgar, porque o setor da área, né, jurídica já julgou e hoje está legalizado o casamento homossexual. Quer nós queiramos, quer nós não queiramos. É lei estabelecida e nós não temos que ficar questionando, né, o que já é lei e o que é direito do cidadão. Mas, na minha visão, mais que justo, porque quantos casais que viveram juntos durante longo período e que não eram reconhecidos como cônjuges, tendo grande dificuldade, inclusive, nas partilhas de bens, na morte de um ou de outro e assim por diante. Então, quem ama, agora vamos falar um pouquinho sobre a crítica direcionada, né, à questão da homossexualidade. E o Bacelli, ele coloca no seu livro, por isso que eu gosto muito, ele coloca o seguinte: quem ama não critica, não condena, não exige transformação da alma repentina, né? Exigir uma transformação repentina da alma, isso é realmente não amar, né, a criança, o ser humano. Quem condena não ama, não ajuda e nem educa o espírito necessitado de apoio, amor e orientação. Então, gente, isso é muito importante. Nós saímos dessa postura, né, de críticos da vida alheia. Quem somos nós para criticar este ou aquele, né? Os homossexuais são pessoas que talvez hoje, segundo o Bacelli nos coloca, né, em dia, mais sofrem. Hoje em dia eles mais sofrem. O quê? A incompreensão,
sofrem a condenação, o preconceito social imenso. Eles se sentem excluídos, um processo de exclusão, críticas veladas, muito especialmente dos religiosos fanáticos e extremistas e também puritanos, né? Então, gente, nós temos que ficar em alerta que os homossexuais sofrem todos os tipos de preconceitos e críticas e incompreensões da nossa sociedade. E olha só o alerta, principalmente de algumas religiões, né, fanáticas, extremistas, puritanas, né, e, na verdade, dirigidas por fanáticos que realmente falam do que muitas vezes não vivem na própria intimidade. Jesus, em João, olha que interessante, falando sobre um pouquinho sobre a Bíblia, né? Jesus, em João, no capítulo 5, no capítulo 8, versículo 15, olha o que Jesus coloca. Não julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Então, olha só, gente, se Jesus diz que eu a ninguém julgo e que nós não devemos julgar segundo a carne, quem somos nós para julgar alguém, gente? Está lá em João, no capítulo 8, versículo 15. Veja Jesus, a postura do mestre. Também ele diz assim, aos que julgam com ar de grandeza, pureza e santidade, Jesus chamou de hipócritas. Olha só, aqueles que julgam com ar de grandeza, né, de santidade e de pureza, Jesus chamou de hipócritas. Sabe onde está escrito isso? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 5. Olha o que Jesus fala. Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente, verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então Jesus deixa isso claro. Aí, para não ter dúvida, né, Jesus coloca em João também, no capítulo 8, no versículo 7, olha o que ele fala. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Então, gente, essa fala do Cristo, eu acho que ela cabe muito bem dentro desse assunto e deveria só essa frase, não precisar de mais nenhuma. Mas ele continua. João, no capítulo 7, versículo 24, vem de novo a colocação do Cristo. Não julgueis segundo a aparência, mas sim pela reta justiça. Veja de novo o não julgamento, gente. Né? Então essa postura nossa de julgar as pessoas, nós temos que acabar com ela, porque isso é hipocrisia da nossa parte. E aí Mateus, continuando, no capítulo 7, versículo 2, olha o que Jesus diz de novo. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida em que tiverdes medido, vos serão também medido. Então, vou repetir aqui. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então está em Mateus, no capítulo 7, versículo 2. Tá certo? Nós seremos julgados conforme julgamos o semelhante. Seremos medidos conforme a medida que apresentarmos em relação ao semelhante. Aí, se você não estiver satisfeito, pode ler todo o Novo Testamento que você vai encontrar Jesus condenando qualquer tipo de crítica ao semelhante. João, eu gosto muito de João. João era o apóstolo que Jesus mais amava. Ao lado dele o tempo todo, até na hora da crucificação. Todo mundo correu. João não, estava ao lado de Maria. E João, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. De novo o julgamento, gente. De novo. Então, realmente, se você for ler todo o Novo Testamento, Jesus, ele é enfático. Ele foi o defensor dos excluídos. A mulher que cometia adultério, ela era apedrejada em praça pública. Não é? Se fôssemos apedrejar hoje em praça pública as mulheres que cometem adultério, será que sobrariam algumas? E se fôssemos condenar os homens, será que sobraria algum homem? Então, gente, realmente nós temos que repensar.
Agora, outra questão que eu gostaria de comentar é sobre o casamento, né, entre os homossexuais. Aí o Bacelli faz essa colocação. O casamento entre homossexuais será a evolução da afetividade humana? Ou seja, no futuro seremos todos casais homossexuais? E a resposta é não. E ele coloca o seguinte, que no grande futuro, os homossexuais, reeducando suas energias psíquicas, reencarnando em corpos mais adequados à sua estrutura psicossexual, encontrarão, né, no campo da heterossexualidade as ideias ajustando-se à sua verdadeira psicologia sexual. Então, na verdade, o Bacelli vem nos colocar que no futuro nós não teremos mais esse conflito, porque quando o mundo sai da condição de expiação e prova e entra no mundo de regeneração, nós não teremos mais essas reencarnações compulsórias, ou seja, obrigatória, onde você muitas vezes é obrigado a reencarnar num corpo masculino para colher as consequências dos frutos que você plantou, sendo a sua psique feminina. E aí o conflito da homossexualidade. Então, no futuro, nós não teremos essa obrigação, nós não seremos incompatíveis com o nosso corpo. Se nós reencarnarmos num corpo masculino, é porque nós trazemos, né, essa sexualidade masculina na nossa psique e nós não vamos ter conflito nenhum. Então, não existindo conflito, a heterossexualidade passará a ser algo normal, porque ninguém vai ter mais o conflito que existem hoje, em consequência do quê? Dos erros, dos vários equívocos que cometemos em vidas anteriores, que somou e gerou essa psique, aonde temos vamos dizer assim, opção homossexual. Então, é isso que o Bacelli coloca. Existem colocações extraordinárias que ele fala da importância, né, de nós sintonizarmos, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, buscando o Evangelho do Cristo, para que a gente possa trabalhar a nossa reeducação sexual, adequando-nos ao nosso veículo físico e buscando uma postura que não nos traga conflitos íntimos, porque nós sabemos que não são todos, mas grande número dos homossexuais trazem um conflito interno muito grande, de muita dor, de muito sofrimento, né? E a gente às vezes não pode avaliar tamanha a dor, tanto que muitos acabam suicidando, não aceitando a sua condição homossexual. Então, é extremamente doloroso. Diferente de alguns que, na verdade, não são homossexuais, mas se aproveitam desse momento de fragilidade da humanidade e acabam descambando para os vícios sexuais, que é diferente da homossexualidade. A homossexualidade está embutida nos conflitos íntimos, num somatório de vidas anteriores, onde o indivíduo traz um conflito muito grande entre o seu corpo e a sua psique, tá certo? Que é diferente. Então, o que nós vemos hoje é a promiscuidade, é o indivíduo criando vícios sexuais e num desequilíbrio muito grande no campo da sexualidade, fazendo sexo com tudo e com todos e, obviamente, plantando para próximas encarnações dele o desequilíbrio psíquico da alma que ele carregará com ele, porque ele precisa se reeducar. Mas, então, Márcio, nós estamos regredindo porque antigamente não tinha tudo isso. Antigamente as pessoas não viviam totalmente desequilibradas, fazendo sexo com quem queria e a hora que quer e do jeito que quer e aprontando tudo isso. Estamos regredindo? Não. É porque havia uma repressão tanto da sociedade, tanto da religião, como do sistema como um todo, para que a pessoa seguisse aquele caminho e fosse daquele jeito. E hoje não. Hoje essa repressão desaparece. Então a verdadeira educação, ela não nasce da repressão, mas do conhecimento da verdade que liberta. É você querendo mudar por você e não porque alguém está te obrigando, ou porque a sociedade está te criticando, ou porque seu pai não está querendo. Você tem que querer a sua mudança e você tem que estar em paz com a sua consciência. Porque todas as vezes que você parte para um ato sexual e a sua consciência te culpa e você se sente culpado, é porque você não está agindo conforme você deveria agir. Embora exista as influências, né, adquiridas de vidas anteriores das religiões fanáticas que nos castraram e nos colocaram conceitos equivocados em relação principalmente à sexualidade, né? Já achei pessoas
adolescentes se matando porque eles se masturbam. Uma coisa absurda, né? Eles acham que masturbação é um pecado mortal, né? E aí um aluno meu disse que foi perguntar para o seu, na sua religião, né? Para o dirigente da sua igreja, se masturbar era pecado. Ele disse pecado mortal. E então esse jovem entrou em desequilíbrio total. Uma coisa muito absurda, né? De um radicalismo muito grande, que nós temos que tomar todos os cuidados, tá? Então, gente, nós vamos estar falando também da adoção, né, de crianças por casais homossexuais. Então, quem somos nós para também estarmos falando, criticando essa postura tão nobre e digna, né, do ser humano, de afetividade, de cuidar, de zelar das nossas crianças que estão em situação de abandono e muitos órfãos de pais vivos. Os pais não estão presentes. Quando nós conhecemos pais homossexuais que são muito mais presentes que pais heterossexuais, que não estão nem aí com os filhos. Então, realmente é outra questão delicada. O julgamento impiedoso das religiões tradicionais, né? Isso aqui nós temos que realmente ver, porque a gente fica muito triste com essa postura do não acolhimento dos nossos homossexuais dentro do campo religioso, porque o ser humano ele precisa desse amparo, dessa conexão com Deus, né? E aí a grande parte das religiões fecham as portas para esses nossos irmãos, lamentavelmente. Fico muito feliz pela postura do Papa Francisco, dando essa abertura na Igreja Católica, né, com essa mente aberta, né, maravilhosa, aonde ele fala da importância, né, de estarmos respeitando e o Pai, com certeza, abençoando os casamentos homoafetivos. Mas eu espero que tenha ficado claro essa questão para que a gente possa trabalhar ela em todos nós. Lembrando que a homossexualidade na verdade, o somatório de todas as experiências positivas e negativas adquiridas em vidas anteriores e que, com certeza, geram desequilíbrios e situações dolorosas à nossa alma, necessitando de um processo de reeducação e, principalmente, autoeducação. Não só eles, mas todos nós, indistintamente, necessitamos desse processo educacional. E é o que nós estamos fazendo aqui. Gente, então nós vamos agora às perguntas sobre o nosso tema, as perguntas de hoje. Márcio, me tira uma dúvida. Quando um transexual está vivendo um relacionamento e durante a intimidade o outro descobre sua condição e fica com raiva e resolve interromper esse relacionamento, isso é considerado um preconceito? Olha, é uma questão, eu não tenho dúvida que todos nós temos muitos preconceitos em relação a isso, né? Mas o que eu vejo é que o julgamento, nós acabamos caindo dentro da questão do julgamento, porque eu acho que uma das questões que nós temos que ficar preocupado não é com a caracterização sexual do indivíduo, mas se ele te ama e é fiel a você e ele está contigo. Porque é isso que eu acho que nós precisamos, né? E não ficar preocupado, né? Nós tivemos um caso de uma senhora que descobriu que o esposo tinha tendências homossexuais. E ela disse, olha, eu queria casar com um homem, mas não com um homossexual, né? E ele nunca atraiu, e extremamente fiel, extremamente dedicado à família, um pai exemplar, né? Então eu acho assim que nós temos que tomar muito cuidado com esses pré-julgamentos dentro dessa questão, porque nós conhecemos heterossexuais que são lamentáveis, né, em relação à postura moral, ética na sociedade. E o inverso, nós temos homossexuais éticos, morais, extraordinários. Então, cuidado com esse julgamento, cuidado com esses pré-julgamentos. Agora, se a pessoa se sente mal e quer separar, isso é um problema de cada um, é individual. Não podemos também julgar e condenar essa pessoa, porque nós não sabemos o que ela traz de formação ética, moral, sexual, né,
no seu passado. Então, nós não podemos julgar nenhum dos dois. É uma questão individual que não nos cabe qualquer tipo de interferência. Oi, meu nome é Marina e eu tenho uma pergunta. Quando o pessoal do grupo LGBT sai às ruas protestando sobre os seus direitos, e muitas das vezes sai expondo o seu corpo sem roupa, e eu não gosto disso, não me sinto confortável, eu estou sendo preconceituosa? Olha, não. Assim, independente de quem quer que seja, tirar a roupa e sair na rua, seja heterossexual, seja homo, seja o que for, bissexual, nós vamos ficar chocados, né? Porque isso vai contra, é um atentado ao pudor, está fora da lei. Nós não temos o direito de fazer isso, porque a gente não sabe o que vai estimular nessas pessoas, essa postura nossa de nudismo. Não somos índio. Eu acho que nós já saímos dessa fase de primitivismo, de andar pelado pela rua, né? Então, nós respeitamos esses movimentos, porque esses movimentos tendem, de uma certa maneira, chamar a atenção da sociedade para que ela pare de criticá-los, de estigmatizá-los, né, de condená-los. Então, eu acho que eles têm o direito desse movimento, né? Mas nós não temos, mas eles não têm o direito de agredir a sociedade com posturas desequilibradas, como, por exemplo, teve uma passeata que pegaram a figura do Cristo e deixaram totalmente deformado e etc., né? A figura de Nossa Senhora e tal. Então, eu acho que nós temos que ter o respeito. Assim como nós achamos que devemos respeitá-los, eles devem nos respeitar. Eu acho que o respeito é uma coisa que a gente conquista, né? E isso a gente precisa adquirir. Então, é fundamental que a gente tenha essa consciência do que podemos e do que não podemos. Existe muita libertinagem com o uso da palavra liberdade. Então, nós temos que parar de fazer essa confusão, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Oi, meu nome é Eduardo e eu gostaria de saber qual a origem da homofobia extrema, ao ponto das pessoas sentirem ódio e se tornarem tão violentas. E o que podemos fazer para combatê-la? Olha, a homofobia extrema está relacionado com a sexualidade embutida no próprio ser. O ser, quando traz isso e ele odeia esse sentimento em si próprio, ele passa a odiar no outro essa atitude. Então, André Luiz fala que sempre aquilo que nós odiamos no outro é que está dentro de nós, porque é um espelho, o outro é um espelho. Então, a homofobia extrema está relacionado com a homossexualidade embutida e enrustida do próprio indivíduo. É lamentável, né? Então, ele precisa se auto-enxergar, olhar primeiro para dentro de si e trabalhar isso, porque a aceitação, né, nós temos que nos aceitar como nós somos. E não acomodar, é lógico, nós precisamos de nos reeducarmos, de mudarmos a nossa conduta, mas nos aceitarmos é o princípio de respeito a nós mesmos, porque esses desequilíbrios que trazemos, né, de vidas anteriores, foi uma plantação nossa, né? É um somatório. Então nós não vamos conseguir mudar isso da noite para o dia, nem virar santos, né? E principalmente ainda criticando o outro e hostilizando o outro que tem a mesma, entre aspas, dor que nós. Então é fundamental que a gente preste atenção nisso, né? É lamentável. Eu sei que alguns vão ficar revoltados com essa resposta, né? Mas se você olhar no fundo, você vai descobrir que você tem sempre a parcela de tudo aquilo que você critica no semelhante. Temos a alegria de ter aqui a Tânia com a gente, mais uma vez, dentro do nosso programa, dentro do nosso trabalho de educação sexual, e ela vai estar falando para nós, né, ainda abordando a questão da homossexualidade. Tânia, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, que bom ter você aqui, né, a gente abordando esse assunto. Fica à vontade, Tânia, né, você falou que tem uma observação muito interessante aí de Divaldo, né, então fica à vontade. Eu queria fechar essa questão da homossexualidade com a reflexão de que você nascer num corpo masculino ou feminino
tem a ver basicamente com as nossas necessidades evolutivas, né? E o que nos interessa, de fato, é o que nós vamos fazer com as nossas escolhas enquanto seres encarnados, né? E Divaldo, ele traz uma reflexão no livro Sexo e Destino, que eu estava dando uma lida, eu achei muito interessante, e eu gostaria até de dar uma lida aqui para reflexão, né? Que ele vai colocar que se estivermos reencarnados na masculinidade, por exemplo, o comportamento sexual masculino representa o perfil necessário para o nosso desenvolvimento psicológico. Então a gente renasce naquele corpo que nós vamos necessitar para o nosso processo evolutivo, né? E aí ele coloca na questão de preservação da espécie, a união homossexual ela não vai propiciar, né, nascimento de um ser nenhum, a continuação da vida biológica, né? Mas ele coloca isso bem pontual, sem nenhuma crítica, sem nenhum, sabe? É só uma reflexão. O que ele coloca que é importante aqui? É pelo fato da experiência homossexual, em alguns casos, ser consequência de uso indevido das energias sexuais no pretérito, seria de excelente resultado que o ser encarnado fizesse um esforço para crescer na direção do infinito, realizando a experiência da sublimação, que se traduz por uma decisão consciente e amadurecida da aplicação das suas forças em outros campos de atividade. Por quê? Com essa medida, ele estaria indo de encontro com as leis da vida, né? Então, o ideal seria isso. Mas, no entanto, ele coloca que quem transita pela experiência homossexual, o que importa é o amor, porque o amor sempre é a chave para equacionar todos os desafios evolutivos, né? Então, eu achei muito bacana essa reflexão dele, porque o fato de nós estarmos inadequados em um corpo é porque nós nascemos em um corpo inadequado, um psiquismo no qual a gente não está habituado, né, no desenvolver das nossas encarnações. E isso se dá por conta de abusos de existências pretéritas. Então é importante a gente refletir sobre isso. E se a gente conseguisse, se o ser humano conseguisse canalizar essa sexualidade para o aprendizado da polaridade, porque é através, Márcio, do desenvolvimento das duas polaridades é que o indivíduo se torna pleno, né, no processo de evolução. Então nós precisamos desenvolver as duas polaridades, porque ela é a polaridade aquela história do yin e yang, né? Nós precisamos ter esse equilíbrio nas duas polaridades. E é através das encarnações que a gente vai conseguir desenvolver isso. E quando a gente foge, muitas vezes a gente vai levar um problema para mais adiante que a gente vai ter que resolver em algum momento. E por isso que eu achei interessante essa questão que ele colocou. Muito interessante, né, Tânia? E a Tânia falando, eu pensando dentro dessa questão da sublimação da sexualidade, né? Eu acho que não só o homossexual, ele tem que lutar pela sublimação da sua sexualidade, como qualquer um. O heterossexual, né? Eu atendi a semana passada uma jovem que ela é heterossexual, né, e solteira, só que ela disse: Márcio, eu tenho uma necessidade sexual grande, eu não acho um companheiro, né, decente, entre aspas, para me casar com ele. Eu não sei o que eu faço, porque é uma energia muito intensa e às vezes eu tenho vontade de sair pegando tudo quanto é homem que eu acho pela cidade, e tem hora eu acho que isso não está correto e que isso não vai me adiantar e resolver. Então eu vivo esse conflito dentro da questão da sexualidade, porque ao mesmo tempo que eu já tentei algumas vezes fazer sexo com todo mundo, mas a sensação que eu tenho depois é que de desprazer, como se eu fosse um lixo, eu me sinto mal. Então, o que eu faço com essa energia sexual? Eu disse: olha, o que você tem que fazer é o que todos nós temos que fazer, que é sublimar essa energia sexual, né? Nós temos que dedicar o trabalho do próximo, né? Fazer um trabalho de caridade, direcionar essa energia, né? O Chico direcionou toda a sua energia sexual para as obras, para a psicografia das obras, né? Quando o Chico diz para Emmanuel: ô Emmanuel, eu tenho tanta vontade de casar, de ter, né, minha família, meus filhinhos, por que eu tenho que ser diferente dos outros homens, Emmanuel?
E Emmanuel disse, olha, seus filhos são os seus livros. Cada livro seu é um filho seu. Então o Chico teve 415 filhos, né? Você já imaginou? Então ele canalizou. É óbvio que é muito difícil. Sublimar a nossa sexualidade, independente da opção sexual nossa, é uma atitude que todos nós vamos ter um dia que fazer, né, Tânia? Porque a energia sexual é energia criadora, energia divina, né? E é óbvio que nós vamos, como você colocou, vivenciar a experiência tanto masculina quanto feminina para adquirir esse conhecimento, né? Mas a sublimação do sexo em si, todos nós vamos ter que fazer. Então, em vez de se queixar de solidão, de que eu não acho o homem que eu necessito e tal, canalize essa energia, né, para a arte, para a pintura, para a atividade esportiva. Enfim, a gente tem que sublimar essa energia. E, principalmente, eu acho que, como é energia criadora, nós levarmos para a criação de algo que possa auxiliar o semelhante. E existem tantas coisas, né? Então, na verdade, essa questão da sublimação da sexualidade não é uma questão do homossexual, né? Do bissexual, do heterossexual, é de todos nós. Então, é interessante isso, né? Assim, no entanto, a sublimação ainda está longe da gente conseguir, né? Por isso que ele coloca essa questão de nós aceitarmos quem nós somos, enfrentar os desafios que a gente precisa enfrentar, né? Tanto o homo quanto o heterossexual, ele tem os desafios, né? O homossexual, ele tem os desafios mais fortes, né? Por conta do preconceito, por conta do medo que ele tem, da questão da aceitação da sociedade, da aceitação principalmente da família. Enquanto você estava falando ali a respeito dos pais, né? Da aceitação dos pais, eu estava me lembrando de um casal que eu conheci, que teve um filho que desde pequenininho, você percebia claramente que ele era homossexual, sabe? Desde pequenininho ele gostava de brinquedo de meninas, ele era mais delicado, desde que ele começou a andar, você percebia claramente. E os pais não aceitavam, né? Eu acho que perceberam já de início e tentaram, sabe, impor a essa criança esportes masculinos pesados, desenvolver o corpo, tanto que ele cresceu já um corpo assim bem desenvolvido, masculino, bonito, porque os pais impuseram para ele, né? Até o momento que ele resolveu que ele ia assumir, mas assim, se cria uma dor muito grande para esse ser, né? Se cria um conflito muito grande, né? Por conta dessa não aceitação, principalmente da família, né? Eu acho isso muito, muito triste. E aí a pessoa acaba não se aceitando também. Né? E aí acaba que os conflitos aumentam mais. E essa coisa de aceitação, né, Tânia, que você colocou, nós temos que nos aceitar como nós somos. Aceitar como nós somos significa acomodar e falar, não, eu sou assim, e pronto, né? Você não pode se violentar. Se aceite e mude o que dá para mudar, suavemente, não queira se violentar. Não é? Eu tenho, não sei se eu comentei já, né, no programa anterior, do jovem que após o ato de masturbação, ele vai lá, pega um cinto e se martiriza, bate nas costas, me mostrou as costas dele toda cortada, ele usa até, sabe o quê? Usa até goiabeira para bater nas costas e sangrar. Diz eles que quando sangra, ele parece que ele fica com a consciência mais leve. Você já imaginou que absurdo? Então, por quê? Porque ele está se masturbando. Gente, para com isso, masturba tranquilo, para com isso. Da onde que colocou que, entendeu? Você precisa canalizar essa energia. Tentou no esporte, tentou na arte, tentou na caridade, tentou em tudo. Não deu, vai masturbar, meu filho. Fazer o quê? Aí, é pecado. Aí lá o líder religioso falou para ele que ele vai para o inferno. Pronto, aí acaba de complicar a vida, né? Então, eu acho que a gente tem que não ficar muito preocupado com isso. Presta atenção. Esse jovem tem que estudar, tem que praticar esporte, tem que, né, ele está aprendendo violão e aprender o seu violão, e aí deixar essa questão da sexualidade, que o tempo vai resolvendo isso, porque a gente às vezes quer resolver coisa que não dá. Ele é um rapaz de 16, 17 anos, quer dizer, né, com toda essa energia, olha que ele tiver com 50, 60
isso já vai estar, esse fogo já vai diminuir naturalmente, né? E aí ele começa a olhar o mundo de maneira diferente. Então, querer fazer uma coisa que o tempo é que vai fazer, Tânia, de forma violenta, é se auto-violentar, é se auto, né? Então, acho que a gente tem que ter esse bom senso e pensar nisso. Agora, antigamente, as pessoas achavam que todo mundo podia, se quisesse, sublimar o sexo. Você imagina, você tem desequilíbrio sexual em 1000 encarnações, aí em uma você resolve ser santo e acha que você vai colocar o trem no trilho. Ah, é ilusão, né, Tânia? Essa é a grande, acho que essa é a grande questão. A gente vem há milênios vivendo em processos de vícios, de todas as matizes, em todos os aspectos, e em uma encarnação a gente quer resolver tudo em uma vida. Não tem como. Né? Então aí que entra essa questão da aceitação, mas não aceitação no sentido da passividade que você falou. Aceitação é você aceitar quem você é, o que você é, para a partir daí você conseguir trabalhar dentro de você os aspectos que você e lentamente, quer mudar. Né, lentamente, respeitando o tempo, respeitando os passos que você consiga dar, né, sem se violentar. Porque quanto mais você se entra no processo de auto-julgamento, né, a coisa cresce. E se ele cresce, é aí que você não consegue sair de jeito nenhum. Lógico. Então, esse processo de autoaceitação, de autoconhecimento, porque eu preciso conhecer os meus defeitos, eu preciso conhecer as minhas fraquezas, para eu assumir que eu tenho. Porque enquanto eu não assumir que eu tenho, eu não vou conseguir dar um passo. Sim. Né? E aí que é a grande questão. Aí que a gente diz assim, a autoaceitação nesse aspecto, não aceita a autoaceitação no sentido de passividade, deixa a vida me levar, vou, Sim, né? Vida leva eu, né? Vida leva eu. Então, nesse aspecto que a gente fala, né? Para aceitar, para se trabalhar através do autoconhecimento. Eu tenho um caso muito interessante, Tânia. Eu atendi um jovem que diz, doutor Márcio, eu estou muito confuso. Eu não sei se gosto de homem, se gosto de mulher, porque agora é muito normal o jovem ficar nessa dúvida. Antigamente nós não tínhamos isso, né? Porque a sociedade obrigava você a ser e acabou, né? Agora tem mais essa. Ele não sabe o que vai ser profissionalmente, ele não sabe o que ele vai ser sexualmente, ele não sabe nada, né? Então aí ele chegou e falou, doutor Márcio, realmente eu estou na dúvida, eu não sei o que eu sou, porque eu gosto de homem, eu gosto de mulher, entendeu? E afinal de contas, o que eu sou? Eu falei, bom, então vamos, você precisa acertar as coisas. Primeira coisa que você tem que admitir é que você é bissexual, certo? Ele disse certo, porque você gosta tanto de homem quanto de mulher, certo? Certo. Você já ficou com homem, já ficou com mulher? Já fiquei com os dois. Para mim, gosto dos dois. Olha que interessante. E aí eu estou na dúvida, como é que eu faço? Se eu faço a opção, né, de ficar com homem ou se eu faço a opção de ficar com mulher. Na opinião do senhor, o que o senhor acha que eu devo escolher? Eu disse, olha, a escolha é sua. É você que tem que escolher, mais ninguém. Só que o que eu penso? Que como nós já encarnamos num corpo masculino, o ideal é que a gente exerça o papel masculino, tá certo? Então, se eu pudesse sugerir e dizer, olha, se você se satisfaz tanto com homem quanto com mulher, por que você então não assume o papel do seu corpo, da sua masculinidade, seja homem, case, tenha seus filhinhos e vai ser feliz. Pronto. Entendeu? Já que você tanto faz um ou outro. Não vai criar né? conflito, Não né? vai criar conflito. Você já falou que sente prazer com os dois, então por que você não opta pelo que você veio? Porque a sua prova, se você nasceu num corpo masculino, é a prova do campo masculino. E então, graças a Deus, ele fez a opção, casou e tem 2 filhinhos. Encontrei com ele algum tempo atrás, ele extremamente feliz, falou, doutor Márcio, eu estou feliz demais da conta, fiz a escolha certa, sabe? Estou vivendo bem, amo a minha esposa, meus filhos são meus tesouros, sabe? E como eu estou feliz. Então eu acho que é isso, né? Agora, se ele falasse, não, eu quero escolher ficar com o homem, eu me sinto bem, eu não consigo ter prazer com a mulher, eu não consigo viver com uma mulher, então viva com o seu parceiro, tenha. O problema que eu vejo maior, tá, dentro da homossexualidade, não é a homossexualidade, é a promiscuidade, tanto masculina quanto feminina. Né? Se o homossexual é equilibrado, ele tem um único parceiro, ele não é promíscuo, tanto seja homossexual como heterossexual, o que nós precisamos é de equilíbrio. Exatamente. Não é essa é uma questão de equilíbrio, porque nós conhecemos heterossexuais terríveis, cada dia com a mulher, pegando todo mundo, como diz o outro. Esse é um desequilibrado sexual. E conheço um homossexual que só tem um parceiro único, apaixonado, os dois vivem juntos, casaram, um casal maravilhoso, são equilibrados sexualmente.
tá certo? O heterossexual desequilibrado sexualmente. E o importante é ser equilibrado sexualmente. É isso que nós temos que entender. É buscar o equilíbrio, aqui, né? Exatamente, para isso que nós estamos aqui. E essa questão do preconceito em relação ao homossexual, que você estava falando também, a questão da adoção, né, é muito interessante porque eu já vi muitas pessoas criticando o fato de homossexuais terem direito à adoção. E eu percebi na conversa que era por quê? Porque já se tem, sabe, inconscientemente, subliminarmente, não sei, o conceito de que o homossexual é promíscuo, né? Isso é muito triste, porque eu conheço homossexuais que são de uma afetuosidade, assim, fantástica, né? E por que não adotar uma criança, né? Então, assim, são questões que a gente vai precisar ainda de algum tempo para encontrar um equilíbrio, né? Mas, graças a Deus, né, as coisas já estão se abrindo, já está ficando um pouco mais leve, a gente está saindo daqueles preconceitos mais duros, né? Porque antigamente era uma coisa muito dura mesmo. Então, mas assim, eu acho que é um processo que a gente vai ter que ter paciência para caminhar nessa direção, para chegar no equilíbrio. Exato. Né? Mas a gente tá Por exemplo, essa questão desse menino, eu achei muito interessante, porque ele veio me pedir opinião, algo que eu ofereci espontaneamente. E se os pais impusessem que ele tinha que casar, que ele tal, aí ele estaria sendo violentado. E aí ele não estaria realmente sendo educado sexualmente, né? Ele estaria sendo obrigado e ele seria infeliz. Porque ele diz, meu Deus do céu, eu acho que eu podia ter feito outra escolha e tal. Então eu acho que é isso que nós... Educação é isso, é a liberdade de escolha. Exatamente. É ou não é? De você, não é impor, não é a sociedade impor, que eu acho que isso que violenta. Isso gera violência, isso gera trauma, isso gera problemas seríssimos. Quando né? a gente tem a escolha, quando a gente tem essa oportunidade de escolher, sabe, a gente tira uma carga muito grande das nossas costas. Sim, né? exatamente. Porque eu escolhi, e eu escolhendo, eu assumo a responsabilidade pela minha escolha. Perfeito. Ninguém me impôs, e não vou entrar no processo de vitimismo também. Fiz isso porque fui obrigada, blá, blá. Eu escolhi. Pronto. É muito melhor, Eu não acho que é esse o caminho, né? Gente, observa só, nós ainda vamos falar sobre a questão da sexualidade, a educação sexual, nós vamos dar continuidade, né? Nós encerramos aqui o assunto da homossexualidade e nós vamos estar dando continuidade, falta mais um módulo para a gente fechar, né, o título Educação Sexual, né, Tânia? Então, a gente ainda vai ter mais um módulo, não deixa de estar com a gente, né, Tânia? Ok. Muito obrigado, Tânia, pela sua presença aqui. Eu que Valeu. agradeço. Vamos continuar nessa labuta aí. Vamos lá. Gente, tudo que nós lemos tem embasamento doutrinário, tá certo? Então, é necessário que a gente estude, que a gente medite, né? Que a gente tire as nossas próprias conclusões, tá certo? Então, olha só, um dos livros que nós vamos apresentar é o livro Vida e Sexo, uma obra psicografada por Chico Xavier, seríssima de Emmanuel, um livro extraordinário, pequenininho e é um verdadeiro best-seller no que se refere à educação sexual. Nós temos também o outro livro, que é No Mundo Maior, de Chico Xavier, por André Luiz, também maravilhoso, tem várias passagens, vários capítulos que abordam a questão da sexualidade. Temos também o outro livro, que é A Homossexualidade, Reencarnação e Vida Mental, do Walter Barcelos. Gente, esse livro é o melhor que eu já li no que se refere à questão de educação sexual. Vamos ler porque vale a pena. Eu considerei o Barcelos de uma lucidez imensa, tá certo? E não encontrei nem nada nesse livro que possa ser contrário aos princípios éticos, morais, né? E principalmente da doutrina espírita. Temos outro livro muito interessante que é Sexo e Consciência, uma obra de Valdo Pereira Franco, organizado por Luiz Fernando Lopes. Esse livro é uma compilação de tudo que o Divaldo disse sobre o assunto sexo. Maravilhoso. Tem ali vários relatos, né? Um médio seríssimo que é Divaldo Franco.
e que vale a pena a gente estar estudando. Temos vários, Sexo e Consciência, Sexo e Obsessão e outros livros do Divaldo que fala a respeito da questão da sexualidade. Então, vamos ler, gente, vamos meditar para que a gente possa tirar nossas próprias conclusões, sem julgamentos, sem ofensas, sem maldade, né, com amor, né, olhando esse mundo com mais compaixão, com mais ternura. Gente, vamos aos nossos avisos, né? Um dos primeiros é a ação entre amigos. Todo ano nós fazemos uma ação entre amigos e um sorteio de um carro. Esse ano nós estamos fazendo, né, devido à dificuldade na produção de veículos, o sorteio de 50 mil reais, tá certo? Então, você colaborando com 20 reais, você ainda corre o risco de, dia 11 de dezembro, ganhar 50 mil reais para quitar suas dívidas. Ajudando a nossa obra, você está se ajudando. E se você não ganhar, você já ganhou, porque você está colaborando com uma instituição séria, que faz um trabalho diferenciado e vocês sabem. O nosso site, nós temos lá o nosso balancete mensal financeiro que você pode olhar e conferir para onde vai a sua doação, para onde vai a sua contribuição, tá certo? Então, ação entre amigos. Ligue, né, no nosso telefone, que aí vão estar, né, e você pode comprar o seu número sem sair de casa. A pessoa fotografa pelo WhatsApp e manda para você e você adquire o número sem sair de casa, ok? Não precisa nem ir na instituição para comprar o seu bilhete que pode ser premiado. O outro aviso é em relação ao Clube do Livro. Nós temos todo mês um livro que você recebe por apenas R$ 25 e que você pode receber o seu livro, tá certo? 35 você recebe na sua casa, tem uma taxa de 10 reais para, né? Então, estimulando o nosso processo de educação de modo geral, né? Às vezes a gente valoriza tanto uma camisa bonita no shopping, mas não valoriza um livro que vai nos enriquecer para o resto da vida. A camisa desaparece com o corpo, né? Tudo que é material desaparece, mas o que é espiritual é eterno. Então, invista no livro espírita, vale a pena, né? São bases fantásticas que vale a pena a gente ler. Em relação a doações, né? Torne-se um sócio contribuinte. Você pode se tornar um sócio contribuinte, né? Com 10 reais apenas, vai estar nos ajudando, né? E faça a sua doação. Precisamos muito agora, sabe de quê? De tijolo, telha, precisamos de ferro, cimento, areia. Estamos construindo um condomínio para idosos. Um trabalho que com certeza vai amparar muitos idosos. Serão 140, já aumentou, era 120, aumentou para 140 lares de idosos, casas, né, que vão atender e com certeza acolher todos os idosos. Então contamos com a sua ajuda nesse sentido. Se você sabe de alguém que é dono de alguma olaria ou que tem muito cimento que está até estragando, você podia colaborar conosco, né? Ligue para nós, nos ajude. Olá, meus irmãos, tudo bem? A pandemia trouxe para as casas espíritas um compromisso muito maior de divulgar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Aqui atrás, vocês vão estar percebendo uma edificação que precisa de reparos para sua conclusão. Vai sediar o nosso estúdio de gravação dos nossos programas Encontro com a Espiritualidade e de todas as transmissões que a nossa casa vai fazer. Eu quero te fazer um convite para você ajudar a gente a realizar esse sonho. Clique aqui no link abaixo e ajude essa edificação a se transformar no estúdio André Luiz, aqui da nossa casa. E com isso nós auxiliarmos milhares de pessoas em todo o nosso planeta Terra. Um grande abraço e conto com você. Gente, é muito importante que você mande o seu recadinho para nós no WhatsApp, porque é o nosso feedback. Nós não temos um mecanismo de saber quantas pessoas estão assistindo o nosso programa. O mecanismo é através do seu contato conosco. Então, mande seu recadinho no WhatsApp, um oi que você mandar, um ok, já está bom demais. Um dedinho assim para nós, ou assim, já nos ajuda, tá certo? Então, mande o seu recado para nós. Vamos ver aqui, no programa exibido anteriormente, falando sobre educação sexual, vamos ver na parte 4, nós tivemos aí, né, muitos recadinhos e vamos ler alguns.
Temos aqui Isabel, de Alto Araguaia. Ó, que bacana. Gosto muito do programa de vocês e não perco nenhum. Ele é muito construtivo. Jesus abençoe. E ela diz que deposita todo mês R$20 para o Vantuil. Olha que beleza, gente. Eu agradeço, né? Não só pela audiência, pela doação, pela ajuda que você está dando. E vindo a Cuiabá, Isabel, vem conhecer o Vantuil de Freitas. Você precisa conhecer de perto, né, essa instituição. E se você precisar, nós estamos também à sua disposição, tá certo? Muito obrigado, Isabel, de Alto Araguaia, e todo o pessoal de Alto Araguaia que nos assiste. Muito obrigado. Vamos aqui a Rosa Evartim, né? Ervatim, aqui de Cuiabá. Ela diz: amei o programa, ótima reflexão sobre sexo. Estou gostando muito. Bacana, né? A Rosa aí, um abraço para você, Rosa, aqui de Cuiabá. E a Lourdes, de Rondonópolis, ela manda dizer o seguinte: Dr. Márcio, que Deus dê a vocês sabedoria para continuar com esse programa. Ele nos traz um aprendizado maravilhoso. Obrigado, Lourdes, pela sua opinião, pela sua fala, tá? Você não sabe quanto suas palavras nos ajudam e nos estimulam. Muito obrigado, Jesus, que possa continuar te iluminando e continue conosco, tá? Se algum dia você não conseguir nos seguir pela televisão, lembra que nós estamos no YouTube. Jamais iremos paralisar com o nosso programa. Tá? Você pode digitar no YouTube Associação Espírita Vantuil de Freitas e você assiste todos os nossos programas anteriores e lá vão estar todos os futuros gravados, tá certo? Então não se esqueça disso, esteja sempre conosco, muito obrigado e participe, mande sua crítica, sua observação, para nós é importante. Muito obrigado. Gente, queremos agradecer pela sua audiência. Vamos agora à frutificação da nossa água. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares,
o medicamento, o bálsamo necessário para o refazimento de cada um de nós. Que o Teu amor, Senhor, se estenda sobre cada lar, levando paz, saúde, esperança e equilíbrio. Graça Te damos, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam.